Salve, salve pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caio, tenho 25 anos. Esse é o primeiro vídeo do meu canal voltado para falar sobre videogame. Com 25 anos, não tenho recordação desde quando o videogame não fez parte da minha vida. E eu quero começar a falar um pouco sobre games agora que eu atingi um pouco a maturidade, principalmente agora que ter um pouco mais de independência financeira e conseguir montar meu setup, ter meus aparatos de jogos. Eu queria trazer um pouco para esse canal a respeito da visão mais subjetiva dos jogos do que a visão técnica. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Por enquanto não é nada muito profissional, mas é algo que eu quero fazer de coração e eu tenho um tempo que eu quero fazer. Pensei em fazer blogs, em fazer texto, mas eu acho que eu consigo me expressar melhor nesse formato, principalmente gravando e de gravação de vídeo e voz. Quero trazer reflexões, muito mais do que gameplay e opinião técnica, dar nota para jogos e tudo mais. Mas eu quero trazer um pouco da análise subjetiva, entender o contexto que os jogos se inserem hoje no nosso mundo. E nada melhor do que começar com um vídeo falando sobre o Expedition 33, o Clair Obscur Expedition 33, que veio ano passado e pegou de surpresa muita gente, muitos veículos, muitos jogadores, jornalistas, gamers ao redor do mundo que não esperavam que fosse esse fenômeno absurdo. E o jogo recentemente bateu o recorde de jogos do ano, de premiações de jogos do ano, né, por N veículos, passou mais de 400, passou o primeiro lugar, que era o Elden Ring. E eu queria falar um pouco sobre, como eu falei, a forma subjetiva, né, dos jogos, e nada melhor do que começar por esse jogo, que eu acho que ele une o que há de melhor entre o que é arte e entretenimento. Hoje em dia, o videogame ele é considerado a 10ª arte, né? A gente tem o cinema como a 7ª, a gente tem as belas artes. E eu acho que o Clair Obscur ele é a representação do que a indústria europeia de jogos vem fazendo e do que a indústria artística, não sei se pode se chamar de indústria, mas o que o complexo de artes europeu vem fazendo, sumarizado, tudo em condensado dentro de um jogo que eu acho brilhante. Recentemente eu tenho visto um discurso online muito forte contra o Clair Obscur, seja nas discussões de redes sociais, seja vídeos de pessoas falando que é superestimado e tudo mais. E eu até concordo que pode ser um pouco superestimado o jogo, mas eu acho que ele traz um aspecto muito importante sobre o que é ser arte, o que é ser entretenimento e como isso às vezes entrelaça juntos em um produto, não necessariamente um produto, mas em uma obra, que eu acho que é a melhor representação, e disso sai uma coisa genial. E não necessariamente entretenimento e arte são coisas intrínsecas ligadas ao videogame, e a conexão entre elas também não. A gente vê isso em filmes, a gente vê isso em livro, dança, música, enfim, todo tipo de consumo de mídia, de conteúdo, de arte. Eu acho que às vezes é possível a gente encontrar esse meio termo, e geralmente quando se encontram esse meio termo, a gente tem o que a gente considera como primor artístico e técnico, né? Então, eu acho que o Clair Obscur alcança isso de uma forma brilhante, assim como eu acho que outros jogos também alcançam esse feito. Eu diria que, por exemplo, The Ring, que é um jogo que eu não joguei, mas eu acredito, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu assisti, pelo que eu consumi, que ele é um desses jogos que alcança esse feito. Red Dead Redemption 2, o próprio GTA V, alguns colossos da indústria, né? Eu acho também que The Last of Us 2 é um primor técnico de entretenimento e artístico também, que muita gente hoje em dia tem um certo receio, não receio, mas uma resistência pra falar sobre como esse jogo é bom. E aí, cara, devido a várias agendas e vários tipos de mentalidade e discurso que percorrem o The Last of Us 2,
Mas a gente tá aqui pra falar sobre o Clair Obscur, por que eu acho isso, né? O jogo ele é um RPG de turno que já não é muito popular dentro do público ocidental, principalmente o público norte-americano e da América do Sul. Ali pela Europa talvez tenha um pouco menos de resistência. É feito por um estúdio francês, que eu acho que já todo mundo cansado de saber disso, de pessoas que trabalhavam na Ubisoft, e que foi muito bem recebido durante todo o ano de 2025, quando ele foi lançado. Eu joguei logo perto do lançamento, ele saiu ele junto com o Xbox Game Pass, então eu acho que também angariou bastante popularidade pro Clair Obscur. Mas por que eu acho que esse jogo ele junta arte e entretenimento num pacote só? Dentro da produção do que se entende do que é um videogame, existem vários tipos de arte para produzir uma arte. O que é que eu quero dizer com isso? Então quando vai produzir um filme, por exemplo, você precisa de fotografia, que é uma arte. Você precisa de atuação, que é uma outra arte. Você precisa de uma escrita de roteiro. Também é um processo artístico. Não necessariamente é uma arte, né? Essas coisas, apesar de eu achar que são. Mas são processos artísticos que estão envolvidos dentro da criação de uma outra obra de arte, né? Então, no caso, o filme. E o videogame, ele eleva isso para um nível acima, porque você precisa não só desse primor artístico para construção de uma obra de arte, mas você também precisa do primor técnico, que aí é onde entra questões de performance, de design, de sistemas, de engenharia, de infraestrutura, que outras obras de arte talvez não necessariamente sejam tão dependentes quanto os videogames. E aí eu acho que o Clair Obscur, a genialidade dele tá na junção desses dois primores técnicos do porquê que ele é uma obra de arte. A narrativa do jogo, né, ela começa ali você com Gustav e vai acontecer um evento muito forte que é o Gomage, que é o desaparecimento das pessoas com a idade, né, que a Artífice ali for pintar e tudo mais, e eles têm uma expedition para cada número, né, que vai ser pintado pela Artífice. E a gente tá na 33, a gente acompanha o Gustavo, a gente tem a Maília ali, mas a gente não tem muito o background do mundo que eles estão inseridos, além de que vai acontecer aquilo ali, e é isso. Muita gente fala sobre também a cena da praia, que é logo após, né, essa introdução inicial do mundo, mas eu acho que tem um elemento anterior à cena da praia que ele é mais forte e mais imersivo do que a própria cena da praia, que eu acho que é o fato do Gustavo, logo nos primeiros momentos, ele se mostrar um personagem extremamente complexo e delicado por causa da relação que ele tem com a menina que vai desaparecer, né? E como a Maelle também é uma personagem tão delicada, tão bem construída, e isso encaixa tudo num começo de jogo assim que você fica ansioso, você anseia por saber o que vai acontecer. E quando você chega na cena da praia, você já tem um pouco do background de história desses personagens que você mal acabou de conhecer, então você já consegue sentir empatia, dor, desespero e tudo que vai acontecer ali na cena da praia. E por que eu falo que é obra de arte, conectando, né, com o que eu falei, que a obra de arte ela é muito, é uma construção de várias outras artes, né, de vários outros processos artísticos. Porque nessa primeira meia hora de jogo, primeira meia, uma hora de jogo, você já consegue ver todos os processos artísticos ou outros tipos de artes com primor técnico executado dentro do próprio Clair Obscur. Você consegue ver a atuação, você consegue ver a música, você consegue ver o roteiro, de não são diálogos extremamente expositivos, você precisa descobrir ali do que os personagens estão falando, até um pouco enigmático, acho que algumas pessoas tiveram até ficaram meio nebulosas sobre o que estava acontecendo. O primor artístico de design, de fotografia, de direção, de música, de escopo, de escala, sabe? Tudo isso junto do primor técnico, porque o jogo tecnicamente é muito bom. Então, na primeira meia hora, você já entende como a arte nesse jogo é tão importante quanto o entretenimento que você vai sentir nele. O jogo é divertido, ele inova, ele não necessariamente inova, né? Mas ele traz várias mecânicas novas pro gênero de RPG de turno. Então ele tem um avanço também, não só como obra de arte, mas como um avanço técnico também dentro da própria indústria. E você já sente tudo que você precisa sentir ali. E a partir disso, o jogo ele se monta nessa base
Então ele diz, cara, eu vou ser um primor artístico e um primor técnico, e a partir daqui eu vou te contar uma história que você nunca viu em nenhum outro lugar, e você vai se divertir enquanto você vai ouvindo essa história. E eu acho que isso é genial, pouco visto dentro da indústria dos jogos, assim. O cuidado que eles têm com os boss, com o mapa, com as atuações. O momento que você conhece o Wesker, o momento que você conhece o Monoko, o momento que você chega na vila dos Gestros. Cada desenrolar da história que você vai conhecendo, cada pedacinho de personagem, cada notinha de livro de outras expedições que foram deixadas para trás. Tudo isso, ele te prende num mundo e numa narrativa que ela é suportada, ela tem como base, eu tô me repetindo bastante nisso, mas ele tem como base esse primor técnico e esse primor artístico que consegue te carregar para uma experiência, cara, de 40, 50, 60, 70, 80 horas, que não é enjoativa e que a todo momento ela tá conseguindo te prender, te contar algo novo, te surpreender, te emocionar, te fazer chorar, te fazer rir, te fazer arrepiar. Para mim, o melhor boss do jogo, o boss que eu mais me emocionei assim, foi a Sirene. Eu acho aquela luta ali, assim, eu joguei muita coisa em 2025. Eu joguei ali por volta de 30 jogos. E eu acho que em nenhum momento dos jogos que eu joguei, que foram bastante, eu senti algo perto do que eu senti ali na luta da Sirene. Eu acho que se eu fosse resumir o que o Clair Obscur foi pra mim, eu tô tentando dar um contexto geral, né? Do jogo, do porquê que eu acho que arte e entretenimento estão junto, mas se eu fosse pegar um momento do jogo, não seria o momento da praia, não seria o momento que o Gustav morre, seria a luta da Sirene, porque ela tem toda uma construção pensada pra você chegar naquele ponto ali, né? Então, disparada é a música que eu mais gosto também, que é Robe de Jour. Aquela música fica repetindo em loop e você vai conhecendo aqueles inimigos que vão chegar na Sirene. Então, você tem os inimigos de seda, não deve ser seda, né? Os inimigos tecelões ali. E você vai subindo, você vai avançando dentro do próprio prédio. E aí a semiótica da Sirene mostrar que cada um mais, não necessariamente mais sente saudade ou mais anseia, mas da Maelle ver o Gustav, do Monoko ver o Gastro que ele perdeu, da Ciel e da Luna verem as pessoas que elas veem, a Ciel ver o marido dela, a Luna ver os pais. E a semiótica do verso, não poder ver ninguém porque ele já tá morto, aquilo é só um pedaço da alma dele, então ele não consegue ver uma pessoa, um objeto, alguma coisa ali. E tudo isso é construção muito vertical, então você vai subindo e, tipo, quanto mais você vai subindo, mais a música vai ficando mais intensa, mais alta, e mais vai buildando um momento catártico, sabe? E aí você chega na Sirene, que pra mim é a luta mais linda do jogo, que dá um destaque muito foda pra Lune, que é ela que dá o golpe final, e a luta toda é bem estilizada com a temática de tecelã e os inimigos, e parece uma dança mesmo. O jogo inteiro parece uma dança. Na verdade, não parece. O jogo propositalmente é uma dança, né? Porque ele é uma dança porque ele pode, porque ele tem atuações excelentes, porque ele tem movimentos fluidos, porque ele tem uma música muito excelente. Então, todos esses elementos que compõem a dança, esses processos artísticos que compõem a dança, eles estão integrados na gameplay que é uma dança. E aí a dança também é mais uma arte, tem cheia de processos artísticos, junto com toda uma narrativa que também é uma arte catártica. E você chega nesse boss, assim, e essa dança eu acho incrível, os momentos que ela vem, o ângulo de câmera, as representações, então ela chamando mais outras representações da própria Tecelã, outros inimigos que são meio que tecidos mais longos, sabe? E aí você chega nas fases dela e ela dançando, o tempo todo girando, e ela te olha assim, e você chega no momento final, e é a Lune que dá o golpe final, sabe? Eu acho. Eu me prolonguei demais nessa experiência, nesse relato de experiência, mas eu acho que ele é uma síntese muito forte do que é o Expedition 33 pra mim e de um dos motivos de eu querer fazer esse vídeo e falar sobre por que eu acho que arte e entretenimento podem andar de mãos juntas e Expedition 33
merece tudo que ganhou. Eu acho que merece tudo que ganhou. Eu acho que era o jogo do ano, sim. Eu acho que não tinha nem discussão. Eu acho que merece a melhor direção, sim. Talvez não merecia melhor RPG no The Game Awards. É, porque eu acho que, no quesito role-playing, né? Eu acho que a fantasia medieval do Kingdom Come Deliverance 2 foi um pouco mais forte. Mas é uma discussão para posterior e é uma discussão um pouco mais técnica também. Estou tentando trazer uma discussão um pouco mais objetiva. Mas é, essa exemplificação desse momento que foi catártico pra mim e que pra outras pessoas podem ter sido outros momentos, igual eu falei, pode ter sido a morte do Gustav, pode ter sido o momento da Maelle do verso, nossa, só de falar eu já tô me arrepiando. O momento da Maelle do verso que você tem que decidir ali e tomar uma escolha, que obviamente tem uma escolha muito mais racional. O background de fundo do jogo ser todo sobre luto e você sendo uma pessoa que já experienciou o luto, ter uma experiência completamente diferente de outras pessoas que ainda não experienciaram o luto dessa forma. Eu falo por mim porque eu já sim, e recentemente inclusive. Então, cara, é surreal assim todo o que esse estúdio e essas pessoas conseguiram fazer, junto com esses atores, com esses músicos, com esses artistas mesmo. E eu acho que essa é a palavra mais forte. É uma obra de arte que tem entretenimento, mas que foi feita por artistas e respeitando processos artísticos, a fim de mover o gênero pra frente, mover um pouco a indústria pra frente, mas sem querer reinventar a roda, mas fazer algo que ao mesmo tempo é divertido, é catártico, é emocionante, te faz chorar, te faz voltar no Spotify pra ouvir a playlist. O Lorien foi o meu quinto artista mais ouvido esse ano passado, perdão, no Spotify. E eu acho isso sem precedentes, assim, eu acho bizarro, ainda vou trazer um vídeo sobre como a perfeição, às vezes, ela traz consigo uma maldição. Seja pra pessoa que atingiu a perfeição, ou seja para as pessoas em volta que estão inseridas no ambiente da pessoa, ou do produto, ou do objeto, ou da obra, ou enfim, de qualquer coisa que seja que atingiu a perfeição, né? Então, no caso do Clair Obscur, pra mim, por exemplo, é a trilha sonora. Depois do Clair Obscur, eu joguei Cyberpunk, eu joguei Baldur's Gate, eu joguei Hades, eu joguei vários outros jogos. E são jogos com trilhas sonoras excelentes, assim, mas em nenhum momento eu me vi tão imerso, tão preso ao jogo e a prestar atenção à trilha sonora, igual eu me via no Clair Obscur, ou voltar ao Original Soundtrack ali, abrir no Spotify, pra ouvir a trilha sonora do jogo, porque o Clair Obscur pra mim estragou essa experiência e eu acho que obras de arte tendem a fazer isso. Então, às vezes, você vai ouvir no cinema obras que tem trilha sonora do John Williams, cara, isso vai estragar todas as outras, ou do Hans Zimmer, vai estragar todas as outras obras de arte que talvez tenham uma trilha sonora muito boa, mas pra você não vão ser tão icônicas quanto, não vão ser tão nostálgicas, ou você não vai ter uma relação tão forte igual você tem com essas trilhas sonoras, ou com outras partes dos processos artísticos. Então, às vezes, você se amarra num filme pelo visual dele, pela narrativa dele, pela atuação dele, e aquilo te prende, e você não consegue se conectar com outras obras de arte da forma, ou respeitar elas, você até entende que elas são boas, que elas têm os méritos em si, mas você não consegue fazer essa conexão porque às vezes a perfeição ela se torna uma maldição, seja para a pessoa que consumiu o conteúdo ou para a pessoa que produziu. E eu acho que o Clair Obscur é um desses casos. Ele estragou bastante trilhas sonoras para mim durante o ano de 2025. Provavelmente vai estragar para todos sempre. Eu ainda me pego voltando a ouvir a trilha sonora. Eu ainda me pego voltando para ver o vídeo da luta contra a Sirene, para ver o vídeo do Renoir contra o Verso, a primeira luta deles. E cara, o plot twist desse jogo, a narrativa, assim, sabe, tudo. Eu ainda me pego pensando muito sobre esse jogo. E eu acho que essa é a finalidade de uma obra de arte, é você pensar sobre ela, refletir sobre. Obra de arte não necessariamente precisa fazer uma crítica, falar sobre o mundo, mas eu acho que quando obras de arte são assim, elas são mais especiais. E fora todo o primor técnico que eu já mencionei aqui, né? O jogo é brilhante na gameplay, no game design, no level design. Assim, óbvio que nada é perfeito, assim, né? Nenhum jogo é 100% perfeito. Mas dentro do escopo de como uma obra de arte se propõe a ser como forma de entretenimento, eu acredito que o Clair Obscur é um desses casos, assim, é um em poucos, a cada sei lá quantos existem. Eu acho que ele entra pra um panteão, sim, numa discussão que poucos vão entrar.
E eu quis fazer esse vídeo porque eu vejo um discurso muito de resistência sobre esse jogo, de superestimação. E eu acredito que ele não seja. Eu acredito que ele seja, sim, uma dessas obras de arte que vão perdurar por muito tempo. A gente ainda vai falar sobre. E com o passar do tempo, ele tende só a melhorar e ser mais reconhecido e ficar no panteão que eu acho que ele merece estar. Bom, esse é o meu primeiro vídeo, eu acho que eu falei muito, mas a intenção desse canal aqui é mais falar sobre mesmo, pegar o microfone e começar a gravar, sem pensar muito, sem roteirizar muito. É mais um feeling. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser a ideia desse canal, falar sobre, discutir. Eu gostaria muito de discutir. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trocar ideia, de discussão saudável, né? De trazer pontos de vista, entender o ponto de vista do outro. Então, se alguém tá assistindo esse vídeo, por favor, quiser comentar, quiser trazer uma discussão, um ponto de discordância, um ponto de concordância, uma outra perspectiva, uma outra semiótica, tô muito aberto. Obrigado por ter assistido até aqui. E vou produzir bastante vídeo nesse sentido, com essa narração, com um background de gameplay, passando e tudo mais. Então, qualquer feedback também tô sempre aberto para melhorar. E é isso. Valeu, galera.